Pati, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é dia 20 de julho, de junho, quinta-feira. Estou aqui pulando um mês, né? Vamos ler, queridos, Salmos 84, 5. Felizes os que em ti encontram sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração. Esse é o Salmo 84, que é os que mais falam do sentimento que está, o que estava no coração dos peregrinos. Peregrino era todos os de Israel que moravam em outras cidades e que nas festas em Jerusalém viajavam em peregrinação, aqueles grupos de pessoas viajavam juntos para Jerusalém para as festas. E, e aquilo era muito interessante sobre muitos aspectos. E a gente pode até lembrar que Jesus esteve numa dessas peregrinações, dessas viagens a Jerusalém. Por ocasião, o único lugar que fala de Jesus criança, né? Com 12 anos, que foi com seus pais, vizinhos e parentes, tal, irmãos, foram para Jerusalém e voltaram, e Jesus permaneceu lá no templo, conversando com os doutores da lei. E só na hora de dormir, né, José e Maria consideraram que Jesus estivesse andando com os amigos, com o povo da região. Na hora de dormir, que era a ocasião que se agrupavam as famílias, os núcleos, né, familiares, perceberam que Jesus não estava. Aí, mais uma viagem de muitas horas para chegar em Jerusalém, e procuraram, acharam Jesus no templo. Então, Jesus já foi também um peregrino. Na experiência deles aqui, o salmista tem uma maneira muito bonita de dizer, são palavras muito bonitas, que a gente não encontra em outros lugares, né? Fora da Bíblia. Diz: como amável é o lugar da tua morada, ó Senhor dos Exércitos. Então, é revestido de um encanto isso aqui. Mas, para falar do sentimento, do prazer de estar ali na companhia de irmãos para adorar a Deus, porque ali, aonde o nome do Senhor era invocado, aonde o louvor e as orações não cessavam, aquele ambiente de culto completamente diferente das lides diárias, né? Ou seja, da rotina de todo mundo. Então era um momento, como se diz, eu acho que no esporte automotivo, né? Era um pit stop. Era realmente um momento onde se parava e se recobrava, sabe? Se nutria, se fortalecia. E numa comparação que a gente faz, a nossa ida à igreja, que não é um templo, né? A igreja é um espaço que a gente tem para a adoração de Deus. Então, no espaço da igreja, a gente também tem esse sentimento, porque a igreja funciona com essa reunião que tem esse aspecto de calor humano, de comunhão, esse aspecto de família. E ali adoramos a Deus em conjunto. É óbvio que nos dias de hoje não significa que a gente só possa fazê-lo quando estamos na igreja. Podemos cultuar a Deus em casa, meditar na sua palavra em casa,
cantarmos louvores o quanto quiser e em qualquer lugar. Então, fazer orações, né, nas nossas individualidades, mas aqui é uma ocasião distinta, ocasião desse conjunto de pessoas. É festivo, é alegre, é tanto que traz saudade, a ponto do salmista dizer: minha alma se consome de ansiedade por este momento. Então, é o templo em si, né? A referência maior aqui é o templo. Mas do que ele está dizendo? Da presença de Deus, da companhia das pessoas, né? A minha alma vibra de alegria pelo Deus vivo. Então não é o templo, a alegria é pelo que o templo evoca, pelo que é feito ali na companhia das pessoas. Ou seja, é a presença de Deus. Aí ele diz: até o passarinho mora aqui perto, eu tenho que vir de longe, né? E eles moram próximo ao teu altar. Feliz quem habita aí. Provavelmente ele está falando de levitas e sacerdotes que têm o privilégio de louvar ao Senhor nesse ambiente sem cessar, ou seja, muito mais vezes do que a pessoa que vem de longe. E aí chega esse verso, ele diz: felizes os que te encontram em sua força. Encontram sua força, perdão. E todos aqueles que são peregrinos de coração. A maioria das traduções está escrito em todos aqueles que, em cujo coração, né? Em todos em cujo coração estão os caminhos aplainados. Ou então, em cujo coração estão os caminhos planos. Ou seja, caminho plano é sem obstáculo. Aplainado é a mesma coisa, é sem obstáculo. Ou seja, dá para transitar, dá para ir, dá para se locomover e nada vai obstacular, ou seja, nada vai impedir. Então, o que o salmista está dizendo? É feliz todo aquele que é um peregrino em cujo coração está o caminho aplainado para a adoração na casa de Deus. Ou seja, nada impede, né? Nada impede. E o que é ter um coração, o que é ser peregrino de coração? O que é ter um coração cujos caminhos estão planos? É a pessoa que se organiza, que prepara, que se prepara para cultuar a Deus. É a pessoa que decide, que vai, que assume essa postura ou essa ação de cultuar a Deus. Então, nós não somos judeus, não estamos em Israel, não temos um templo. Para a igreja cristã não existe templo, né? O que a gente tem? A gente pode ter o desejo de estar vibrando o coração de alegria na presença do Deus vivo. E isso é em qualquer lugar, preferencialmente com os irmãos. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é esse coração que decide fazer isso. A gente não pode perder a alegria de querer estar na presença de Deus. A gente não pode perder o prazer de estar cultuando a Deus e junto com os irmãos, como se dizia a respeito da igreja primitiva, com singeleza de coração, simples assim, reunidos ali, para acontecer ou para receber de Deus o que o Espírito Santo fizer por intermédio de todos reunidos ali, né?
o que vai ser, qual o testemunho, qual oração, qual doutrina, né? Qual palavra, qual profecia, qual canto, o que que vai acontecer, não sabemos, mas o que importa é ter ou ser um peregrino de coração, ou ter um coração cujo caminho para a adoração seja sem obstáculo. A gente não pode obstacular. E às vezes acontecem tantas coisas nas nossas comunidades que a gente desiste do culto, desiste da comunhão por causa de pessoas, de personalidades que às vezes não combinam com a nossa personalidade, né? E isso é para muitos justificativa suficiente para dizer não vou mais, não vou conviver com isso, não sou obrigado a isso. E muita gente entristece e não entristece por causa do obstáculo, né, que justifica a sua ação. Entristece por não estar na presença de Deus junto com os irmãos. Vai perdendo força, vai perdendo alegria, vai perdendo o privilégio de ser essa pessoa que se alegra na presença do Deus vivo. O culto, o culto é dinâmico, o culto é surpreendente. O culto a Deus, dentro e fora do espaço de adoração, ou seja, dos locais de adoração, ele sempre será maravilhoso, porque é um sacrifício a Deus. Deus se manifesta, Deus está presente. Não é um ato que, digamos assim, da normalidade, não. Não é uma reunião com pauta, por mais que a pauta seja importante, não, é mais do que uma reunião importante de negócios, ou para tratar disso ou daquilo. Não, é uma reunião com a presença do Deus vivo, né? Aonde tudo fica secundarizado para o louvor e para a glória do Deus vivo. E estar num ambiente assim é bom demais, é importante demais. Então fica esse resgate para você talvez que tenha as suas justificativas, mas talvez esteja perdendo o ser peregrino de coração. Pensa nisso. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, graças te damos, porque o Senhor, pelo Espírito Santo, pode nos renovar, a fim de sermos cada vez mais peregrinos de coração, que não tem obstáculos para estar na tua presença, para te cultuar junto com os irmãos. Nos ajuda, Senhor, a ser assim enquanto vivermos. Eu oro no nome de Jesus.